Galera, seguinte, estamos com o Rafael Montes hoje aqui. Lançou essa pedrada Mágica Mortal, livraço. Vocês sabem que eu tô sempre falando desse cara aqui. Prazer imenso, obrigado. O baita aperto de mão, e assim. Vai, vamos de novo? Agora tá sendo a nossa LC lá do canal, né? Mágica Mortal, um livro infanto-juvenil, né, cara? Expandindo sempre novos horizontes, né? Eu acho que tu não se contenta, né? Tá uma hora, tipo, livro, depois roteiro. Ah, não, eu vou escrever agora pra gurizada, pro infanto, né? Como é que é isso aí? Eu cara? gosto de fazer coisa que eu não fiz ainda. Assim, eu gosto de manter o que eu já faço, Sim. mas eu sempre gosto de experimentar. Eu preciso sempre estar fazendo uma coisa que eu não sei se vai dar certo. Uhum. Acho que faz parte um pouco da adrenalina também, sabe? Desafiar, né? Me desafiar. Mesmo entre os livros, se você reparar, eu sei que você leu todos, né? Quase todos. Leu todos. Aí, ó. Mesmo entre os livros, você pega o Suicidas, ele é narrado em 3 maneiras narrativas, em primeira pessoa principalmente, com mais de 20 personagens. Aí depois dele veio Dias Perfeitos, que são 2 personagens e um livro em terceira pessoa. Aí depois dele veio Jantar Secreto e o Vilarejo, que não tá aqui, mas o Jantar Secreto... Eu não peguei o Vilarejo, mas eu tenho também, li também, tá galera? O livro tá autografado também, sim. E o Jantar Secreto, que aí são vários pontos de vista narrativos e misturando tudo. Então, eu acho que a graça é poder fazer a cada livro experimentando uma coisa. E aí, eu sempre quis fazer livro juvenil porque... Cara, eu sempre gostei muito de ler esses mistérios e tal. E se você perceber, tem uma espécie de vazio, né? Tem desse tipo de história. Não à toa é a fase em que os autores estrangeiros entram muito. Se você pensar Harry Potter, se você pensar Percy Jackson, tudo isso entra nessa faixa etária porque a gente tem poucos autores brasileiros publicando. Tem o Pedro Bandeira, tinha o Marcos Reis, Stella Carr, José Roberto Toreiro. o Toreiro. Mas o Toreiro faz muito infantil. Sim. Né? Muito infantil, esse aqui é juvenil, né? E o juvenil que ele faz não é policial, né? Sim. É outra parada. É outra pegada. A gente falando que escreve policial, mistério, crime, investigação. Acho que é só Pedro Bandeira, assim. Hoje em dia, Pedro Bandeira, né? E aí o Pedro Bandeira que me incentivou a escrever esse livro. Tanto é que começa aqui com ele conversando com a gente, né? Ele contando a história de como a gente... O livro é dedicado a ele. O protagonista se chama Pedro, em homenagem a Pedro Bandeira também. Aqui, ó, a apresentação é dele, gente. Pedro Bandeira, baita nome aí. Começa com o Pedro contando como a gente se conheceu, como ele conheceu meus livros e me incentivando a escrever esse livro. Então, quando eu escrevi, meu primeiro leitor foi o Pedro Bandeira, que chique. E quem vai ser o teu leitor beta? Pedro Bandeira. Pedro Bandeira. Não preciso nem dizer que eu fiquei tenso para caramba. Eu mandei para ele e falei, ai meu Deus, o que o Pedro Bandeira vai dizer? Felizmente ele gostou. E, cara, é um livro muito bom, cara. Assim, é o primeiro livro que tu se desafia a escrever pra galera mais jovem e, cara, e é um livro pesado, tá, gente? Pra essa galera ali. Isso tem a ver com o que o Pedro disse. O Pedro ele falou assim, Rafa, quando você vai fazer um livro juvenil, você tem que tomar cuidado com algumas questões de violência e tal, mas não, você é ousado. E seus livros, ele tinha lido os meus outros livros, ele falou, seus livros funcionam e chegam no público e as pessoas devoram, e indicam e recomendam, porque você não tem medo, você é ousado, você faz o que ninguém espera que você vai fazer. Não perca isso, não faça um livro água com açúcar, bobinho, porque criança não gosta de livro bobinho, não gosta de livro água com açúcar, gosta de livro forte, chocante para a idade dele, né? Dele e dela. E talvez esse aí tenha sido o maior desafio? Foi. Segurar um pouquinho a minha mão. mas só no conteúdo, na forma não. Ou seja, eu escrevi esse livro como eu escrevo todos os outros. Ou seja, não mudei o vocabulário, não tive nada dessas coisas não. Eu escrevi do jeito que eu sempre escrevo. Não, e assim, galera, adultos podem ler tranquilamente também, tá? É muito divertido. É aquilo que eu falo no meu vídeo sozinho, falando dele. Veste a capinha juvenil ali, de quando tu lia Harry Potter e tal, e só mergulha nisso, que é uma baita uma história. Isso é uma coisa muito legal. Eu te confesso que eu tava com muito medo, cara, do que as pessoas que já leem meus livros iam achar. Eu tava assim, será que vão achar bobo, né, chato, sei lá.
E sem dúvida os meus primeiros leitores estão sendo os meus leitores dos livros adultos. Sim, sim. E o pessoal tá gostando, o pessoal tá tendo essa sensação aí, que é vestir a camisa, tipo, voltar ao passado, uma coisa meio nostálgica, né? Porque eu comecei a ler com 2 autores, assim, no ensino fundamental, que era o Toreiro, né? Eu li uma história de futebol dele, sou apaixonado por esse livro. E tinha o Jefferson Assunção, que fez a Pior Banda do Mundo, que é um livro também que eu li no ensino fundamental. E, cara, foi meio que, por mais que ele seja juvenil, né? Esse livro aqui foi meio que revisitar essa época e foi uma experiência incrível pra mim, sabe? Cara, que bom que você gostou. Você sabe que eu tenho todos os meus livros tatuados, né? Sim. Ontem eu fiz Mágica Mortal, acabei de fazer. Ficou top essa aí, hein? Acho que vocês estão conseguindo ver aí, né, galera? Depois a gente faz o poder de edição. Acabei de fazer, tá fresquinha, ainda tá cicatrizado. Te mato no próximo livro. E eu não duvido que isso aconteça. Mas o seguinte, essa sacada foi muito boa de escrever também para conciliar um novo público, né? E consequentemente essas crianças que estão lendo hoje, adolescentes, vão crescer e vão ir para os outros livros. Sem dúvida. Então, cara, foi uma grande sacada mesmo escrever para essa galera mais jovem agora. Claro, essa é a ideia, ou seja, agora há pouco tempo, essa semana, apareceu uma mulher no meu Instagram, ela mandou um inbox falando o seguinte, ela falou, cara, eu não conhecia seus livros, nunca tinha escutado falar de você, mas na escola do meu filho colocaram Mágica Mortal na lista de recomendação, e meu filho não gosta de ler, então ele não leu, só que a turma dele começou a ler, e no que a turma dele começou a ler, todo mundo comentando que era um livro, que não era um livro chato, era um livro muito legal, cheio de coisa acontecendo. Aí ele, para não se sentir excluído, me pediu para comprar um livro. E eu falei, gente, mas ele me pediu para comprar um livro, meu filho nunca me pediu para comprar livro. E ela comprou o livro. E no que ela comprou o livro, ele devorou o livro para não ficar no videogame. Aí ela mandou uma mensagem e falou assim, cara, eu nunca vi meu filho tão vidrado num livro como ficou no seu. Então, eu decidi pesquisar quem é você, vi que você tem outros livros. Aí minha resposta foi, mas cuidado, os outros não são pro seu filho. Ela falou, não, eu vou ler porque eu fiquei curiosa e tal. Eu tenho vontade de escrever outros livros juvenis no futuro, mas... Tu pensa em revisitar o Esquadrão Zero? Claro, é uma aventura do Esquadrão Zero, a primeira. A gente quer ver as outras. A minha vontade era escrever a primeira, mas eu falei, é muita promessa de escrever a primeira. Mas deixa um gancho muito bom e, cara, é muito legal ver isso que tu faz aí com o thriller, de que... É um nicho, né, cara? É um nicho que o pessoal não vê com bons olhos aqui no Brasil, principalmente. Não começou a ver agora por conta dele. Muito por conta do Rafael, né, cara? E o cara arrasta multidões, velho. Isso é muito legal de acompanhar de perto, sabe? Então por isso que eu faço questão de fazer. E é muito doido, na verdade. Assim, eu lembro que quando eu comecei a escrever, gente, todo mundo falava, não, literatura policial, de mistério, de crime, só gostam dos estrangeiros, só dá certo James Patterson, Harlan Coben e essa turma, John Grisham. E daí vai o Rafael Montes e lança um livro chamado Suicidas. Bem família, toda a família. E aí eu até vi uma entrevista tua uma vez que tu falou que quando tu lançou o Suicidas, tu ficou na livraria esperando o primeiro comprador. E aí, bom, conta tu essa história que aconteceu contigo. Eu estava na livraria, primeira vez que eu vi... Bem, quando você começa a publicar, acho que vários colegas escritores que eventualmente estejam assistindo vão se identificar, você vê o seu livro na livraria, é uma emoção danada. E além disso, você vê o livro na livraria e às vezes ele está mal posicionado. O que eu fazia? Eu pegava o livro lá na casa do cacete e colocava lá na frente, porque não sou bom nem nada. Então eu cansei de fazer isso, levei muita bronca de livreiro, falando, não pode fazer isso bagunça a livraria. Não sei, mas eu quero meu livro aqui na frente, eu quero enfiado na estante lá no fundo. Enfim, cansei de fazer isso. Um belo dia, eu chego no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, e meu livro está na frente, eu não preciso nem colocar. Ele tinha uma pilhinha de, sei lá, 10 exemplares do livro. E aí eu falei, ai gente, que legal tal. E aí nisso que eu estava ali olhando, um cara chega no livro, pega o livro. E aí no que ele pega o livro, eu fiquei à distância assim, ó. Meu Deus, cara, ele vai comprar meu livro. Ele vai comprar meu livro, aí ele fez assim, né? E tinha foto, eu já fiquei, tipo, ali. Aí ele lê aqui, aí ele faz assim,
Aí no que ele tá fazendo isso, chega a namorada dele chega e fala, vambora amor, vambora, o que você tá mexendo aí? Suicidas, Deus me livre, se você ler isso eu termino com você. E ela vai, pega o livro, põe na bancada de volta e os dois vão embora. Essa é a experiência. É muito boa essa história. Trágico. Não, eu tenho histórias doidas. Eu uma vez no metrô, primeira vez também que vi alguém lendo, agora há pouco tempo eu vi de novo, vindo agora para São Paulo, eu vi uma moça lendo meu livro no avião. E nunca tinha acontecido no avião. Mas no metrô do Rio de Janeiro já aconteceu uma vez só também. Eu vi a pessoa lendo, acho que era Dias Perfeitos, uma moça também lendo sentadinha Dias Perfeitos. Aí ela estava sentada lendo e eu fiquei em pé assim na frente dele. Aí eu vendo ela, lendo. Uma bela hora, ela levanta o olho assim pra mim, não me reconhece. E aí eu falo, tá gostando do livro? Aí ela, pô, tô gostando bastante. Que bom, que bom. Eu sou o autor. Aí ela, é? Você é o autor? Ela abre a orelha do livro e fala, nossa, é você mesmo, é assim mesmo. Legal. Quer que eu autografe? Ela, não gosto que rabisque meu livro. Aí, desde então eu aprendi que eu não ofereço autógrafo e eu não ofereço foto. Se você quer foto que eu não, você pede. Eu não falo nada, porque eu vou ficar levando bordoado no seu clima, não. Já levei o suficiente. Machuca, né? Já machuca. Já tô machucado. Imagina, esses dias eu tava no metrô também e eu vi uma guria lendo o Jantar Secreto, sabe? E eu já fiquei assim, pô, será que ela conheceu por conta do meu vídeo, sabe? Então imagina tu que é o autor, tá ligado? Eu tenho uma vontade de saber como é que você chama esse livro? Quem te recomendou? Eu tenho vontade de saber essas coisas todas, porque hoje em dia, né, felizmente, como tem crescido, tá mais natural pra mim que as pessoas conheçam. Mas do início eu tava imaginando como é que essa mulher chegou no meu livro. E as pessoas chegam nos livros pelas maneiras mais doidas possíveis, assim. Tem gente que chega na livraria, viu a capa, gostou da capa e compra o livro. Tem gente que é por indicação, tem gente que viu matéria do jornal, tem gente que assistiu o vídeo. Nossa, cansa de acontecer de gente que chega falando que viu você falando do meu livro, por isso leu. Ou viu o Bookster falando do meu livro, por isso leu. Ou viu a Bel Rodrigues, enfim, booktubers, booktalkers, pessoas que falam e comentam de livro na internet. É importante para outro, muito que acontece, livreiro indica muito meu livro, muito bom, que é muito legal, é isso, chega alguém, quero dar um suspense de presente, antigamente indicavam Sidney Sheldon, hoje em dia indicam um autor brasileiro, e cara, a gente consegue ver em evento, em Bienal principalmente, como tá sendo, o pessoal tá consumindo mais literatura brasileira, né? Muito. O Rafael, ele é um rockstar, né? É como se fosse um rockstar ali do na Bienal de São Paulo, que a gente ficou 9 horas autografando. 9 horas autografando, cara, foi muito doido. E eu cheguei lá pra gravar vídeo, porque o cara encheu o saco dele. Mas foi a vez mais doida que eu vi que já aconteceu. Porque isso, eu ainda não tinha... Porque foi logo após a pandemia. Sim, então a gente não tinha dimensão da quantidade de gente. O que seria a Bienal? E lotou, meu. E aí a gente liberou, não tinha senha, era liberado. Quem chegasse e entrasse na fila ganhava autógrafo. E aí a fila dava 3 voltas no stand. Cara, isso por um lado, não preciso nem dizer, 9 horas autografando é cansativo pra caramba, mas cá entre nós, que privilégio, pô, que alegria, fiquei lá, e queriam, não precisa ficar, não, eu falei, não vou, agora todo mundo que chegou e ficou na fila, eu vou autografar. E aí depois que terminou o evento ainda, teve outra fila que fizeram lá com o pessoal remanescente do evento e ele autografou mais ainda. Isso aí. E eu fui primeiro dessa segunda fila. Da segunda fila. E a gente já gravou uma coisa depois, né? Sim, gravamos um TikTok, né? E aí, cara, só apareceu ali, terminei. Daí quando veio, tava eu com todos os livros dele, assim, sou seu fã número 1. Eu cheguei falando isso. Foi muito show, cara. Eu acho que nos autógrafos tá escrito, meu fã número 1, não tá escrito não? Acho que não. Tem certeza? Porque eu lembro que eu escrevi, deixa eu ver. Vou escrever, tem algum que não tá autografado? Não, tá tudo autografado. Então vou ter que escrever outro livro pra escrever você, que você é meu fã número 1. Mas tem um bem legal aqui que tu escreveu pra mim, que foi o Dias Perfeitos, né? Que eu falei que era escritor também e tudo mais, ele mandou sucesso nos escritos. Eu acho, cara, eu costumo, e você vê que o Pedro Bandeira fez por mim, né, de me incentivar e de me dar altas dicas depois de ler meu livro.
Eu acho que em literatura não existe concorrência. Não. Quanto mais gente escrevendo, melhor. Quanto mais gente publicando, melhor. O que eu gostaria muito? Que tivesse mais escritor de policial e de suspense, não só escrevendo que nós temos gente fazendo terror suspense, Sim. mas nas grandes editoras, publicando por grandes editoras, não temos tanto. Tá. Queria que tivesse mais. Por quê? Porque eu escrevo um livro a cada 2 anos, ou a cada ano e meio. E nesse tempo a pessoa demora um mês. Se tudo der certo, demora um dia para ler meu livro, Sim. uma semana. Então, quanto mais gente fazendo, é melhor para todo mundo. Todo mundo sai É ganhando. uma corrente do bem, né? Então, não só pela coisa da corrente do bem, mas assim, para criar um sim, mercado. sim. Para criar um mercado, para criar Sim. um mercado literário. E aí eu vou te dar exemplo. Sei lá, o Bonini, o Vitor Bonini, que escreve policial hoje, o Gustavo Ávila, que publicou um livro super legal, que é o A própria Cláudia Lemes, que a agora própria saiu Cláudia na Lemes. HarperCollins. Mas esses dois eu posso contar 3. O Ávila, o Vitor Bonini e o Stefano Volpe. Os 3 têm frase minha nos livros deles, fui recomendando, ler esse livro, aquela blur, né? Que nem tem no meu, que muita gente já fez por mim. E eu sei o quanto essas frases ajudam a vender. Claro. E aí, como eu era mais conhecido do que eles me pediram, eu fui lá e escrevi. Sou mais conhecido, escrevi. E escrevi, olha que doido. Claro que ajudou a vender o livro deles, mas também já aconteceu o seguinte: gente que comprou o livro do Vitor Bonini, mas pelos motivos do livro do Vitor Bonini, não porque ele conhecia. E aí leu e falou, beleza, adorei esse livro, o que eu leio agora? E aí, porra, quem é esse Rafael Monte que escreve essa frase? E vai pesquisar, e aí chegou no meu livro porque leu o livro do Vitor. Sim. Então é um movimento, é um alimenta o outro, um ajuda o outro. Tudo se retroalimenta. Claro. A Cláudia faz muito por literatura policial, a Cláudia Lemos que você falou. Além de escrever, ela é uma incentivadora da literatura policial brasileira. E tem um coach teu também no livro do Gabriel Tennyson, né? Gabriel Deuses Tennyson, Deuses Caídos, que eu amo esse livro, é muito bom esse livro. Esse é um livro que infelizmente eu acho que foi pouco lido, deveria ter sido mais lido. Você leu? Ainda não. Cara, é Tem- ótimo. mas tem Pode um- ler, é muito bom, é muito bom esse Vai livro. ser um dos próximos que eu vou ler. Aí eu até que eu lembrei disso, né? Não, eu quando, hoje em dia, às vezes me pedem, eu não consigo, porque eu tô com uma agenda tão apertada que eu não consigo ler o livro para poder dar coach. Eu só dou a coach se eu ler o livro. Sim, E se gosta também, né? Pra recomendar. Não, isso gosto, claro, mas para gostar eu também tenho que ler. Então, às vezes eu não tenho nem tempo de ler, infelizmente. Mas eu sempre tento, porque eu sei que é importante, sei que ajuda e acho que a gente tem que ter mais gente publicando. É isso, cara. E aí, cara, a minha história, lendo o Rafael Montes, eu li o Vilarejo e eu não gostei tanto, cara, do Vilarejo. Eu gostei muito Por isso que do você não plot. trouxe, agora eu entendi tudo. Né? Porque ele fica em outra estante, sabe? E aí, porque ele é outro formato, né? Ele tem outro formato, ele é maiorzinho, assim. Só que eu gostei muito do plot. O plot eu achei muito genial. Tipo, nossa, aqui tem muita criatividade. E aí falaram pra mim, pô, tem que ler Os Suicidas. E aí eu fazia live de leitura, eu fiquei tipo umas 8 horas em live lendo, tava lendo outro livro. E aí depois eu fui dormir, vou começar a ler esses Suicidas aqui. Eu fiquei 11 horas lendo esse livro sem parar, cara. E eu lembro que tipo era um dia muito frio assim, cara, e eu suava lendo esse livro. Sabe? Bom sinal. E outra história que eu acho que o pessoal... Não, mas deixa eu só fazer um comentário sobre o que você falou do Vilarejo que você não gosta e dos Suicidas que você gosta. Eu acho que os meus livros todos são muito diferentes entre si. Sim. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Ou seja, eu como autor gosto dessa ideia de ir mudando. Então o fato de que você gosta de um livro meu não vai fazer com que você necessariamente goste dos outros. Porque são diferentes. Mas também se você não gosta, como aconteceu com o Vilarejo, também não significa que você não vai gostar dos outros, porque são todos muito diferentes. E eu vou te dizer, por exemplo, o Vilarejo é um livro que eu mesmo, dos meus livros, eu acho que é o que eu menos gosto. Mas olha que doido, da minha mãe é o meu favorito, é o favorito dela. De vários leitores, o Vilarejo é o livro favorito. E as pessoas então já leram todos e acham o Vilarejo melhor que o Suicida. Então é isso, depende muito do gosto da pessoa mesmo. Porque eles são diferentes. E voltando a Suicidas agora, eu queria que tu contasse a história também do teu editor que queria tirar aquela cena. Ah, sim. Eu acho... o Suicidas, ele aconteceu de uma maneira muito legal, porque ele foi finalista de um prêmio literário, e aí ele não ganhou o prêmio, percebam, ele não ganhou o prêmio, ele só foi finalista. E aí o editor, que é o Thales Guaraci, hoje é um grande amigo meu, é escritor também, o Thales, ele me ligou e falou, Rafa, eu tenho
uma boa e uma má notícia para te dar. Eu falei, tá bom, começa pela má. Aí ele falou, a má é que você não ganhou o prêmio. A boa é que, apesar de não ter ganhado, a gente quer te publicar, porque eu fiquei muito impressionado com o livro. Você tem quantos anos? Aí eu tinha, sei lá, 18 anos. E ele falou, cara, você quer ser escritor? Eu falei, quero. Ele, então tá bom. Então se você quer ser escritor, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ensinar a se editar, a se auto-editar, né? E então o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o livro e vou rabiscar o livro inteiro de tudo que eu acho que tem que ser mexido e vou te mandar por correio. E você que vai pegar o papel e vai jogar no Word, você vai fazer essa transição. Eu falei, tá bom. Porque em geral como é que funciona? O editor manda já no arquivo do Word e eu só dou ok e eu levo, né? Hoje em dia é assim, mas esse primeiro livro não, o Thales fez desse jeito, me mandou, eu tenho até hoje o Suicida já rabiscado por ele. Isso é raridade, né? É, só tem um. Aí ele me manda, eu fiz esse trabalho, mas ele sugeria cortar várias coisas. Uma delas é uma cena muito polêmica e muito pesada que tem no livro. Cena que eu sou apaixonado, eu adoro essa cena. Porque ela é muito doida. É absurda. Ela é absurda. Porque pensa, gente, a premissa desse livro são 9 jovens que sabem que vão se matar. É isso. E é o que me interessava, a ideia de... Se você reúne um grupo de... Eu gosto muito dessa coisa do jogo de aparências e das regras da sociedade. Nós todos vivemos em sociedade, então a gente cumprimenta, a gente é educado, aí o que me interessa é... E se todos virarmos bichos? Se chegar uma situação em que as regras morais e sociais... que vão morrer ali. Vai acabar, imagina. Funcionaria também se você descobre que o mundo vai acabar em 24 horas. O que você faria? Você continuaria respeitando? Você continuaria atravessando a rua no sinal? Ou não? O que você faria diferente? Então é uma coisa que sempre me interessava. E eu falei, cara, Então, pra mim era muito importante esse momento da história, porque é justamente muito pesado e disruptivo. E aí ele sugeriu cortar, que ele falou, você vai perder não sei quantos leitores, ele falou um número na época, você vai perder milhares de leitores por causa dessa cena. Aí eu falei, tudo bem, mas vou ganhar outros milhares também por causa dessa cena, porque tem que ter, ou seja, os leitores que não gostarem dessa cena não vão gostar do livro. E paciência, e aí mantive a cena. Então, mas outras várias coisas eu aceitei que ele disse, né? Então assim, eu acho que o escritor tem que saber ter a escuta aberta, tem que saber ouvir crítica, tem que saber repensar as coisas que ele faz, mas também chega uma hora que o escritor também tem que falar, não, ou é assim ou não faz sentido que seja. Sim, eu tenho o meu primeiro livro publicado, não paguei editor, mas eu paguei uma leitura sensível, porque o livro é um thriller também, vendeu super bem, pegou o top 1 na Amazon por uma semana, que é o Karateka, só que ele tinha uma cena muito polêmica. Né? Até que foi ideia do meu irmão botar essa... Uma cena, cara, muito pesada. Então a culpa nem é dele, é tua. E aí eu mandei pra leitura sensível, daí ela falou, cara, isso aqui não dá. E eu tirei, sabe? E eu me arrependo muito, cara, muito. Porque eu acho que o livro é passar algo muito mais grandioso que é o final dele, que faria muito sentido ter deixado aquela cena. É absurdo, mas dentro do contexto do livro faz sentido. É que nem os Suicidas, né? É absurdo, mas dentro do contexto do livro não faz sentido. Cara, a cena é perfeita, cara. Eu me apaixonei pela tua escrita depois que eu li aquilo, sabe? Daí depois, o Jantar Secretos também tem umas coisas muito doidas. Muito doidas e que poderia acontecer na vida Mas você vê, e esses livros todos, o Pedro Bandeira leu e falou, Rafa, o que você tem que ser ousado, você não tem medo. Mas percebe, é uma falta de medo, mas com responsabilidade. Porque assim, o Suicidas eu confesso que não teve tanta responsabilidade não, porque eu tinha 16 anos, eu não sabia que nada ia dar certo. Enfim, foi um livro que eu fiz meio sem pensar. Sendo bem honesto com você, talvez hoje em dia essa cena mesmo que você gosta tanto eu repensaria. Eu tomaria mais cuidado, eu não sei. Não, ainda bem que então tu publicou ele bem jovem. Ainda bem que ele tem uma rebeldia adolescente. Tem. Né? E a rebeldia adolescente dele funciona. Pra mim funciona muito, cara. Né? Assim, é uma coisa meio disruptiva. O Jantar Secreto também tem isso, mas o Jantar Secreto eu já fiz em um outro momento. O Jantar Secreto eu fiz no momento que eu tinha publicado Dias Perfeitos, que foi um livro super prestigiado, foi finalista de prêmio,
criticamente, unanimemente positivo, foi traduzido para vários países, então é um livro que foi um livro muito celebrado. Sim. E aí todo mundo esperava que eu ia fazer um livro seguinte muito parecido com Dias Perfeitos. E eu decidi fazer um livro totalmente doido e absurdo, e Trash, exagerado, e gore, e meio trash, que é o Jantar Secreto. Ou seja, saindo totalmente do que esperavam que eu fizesse. Foi até um livro que a primeira vez que eu mandei para a editora, teve uma discussão se deveria ser publicado ou não. Jantar Secreto, pra vocês terem noção. Muito bom. É isso que é legal no terror, gente, no thriller. Isso me fascina muito, sabe? É claro, a gente tem que explorar os limites das coisas. Exato, exatamente. Isso é incrível. Pô, também A Mulher no Escuro, baita livro, meu. Uma Mulher no Escuro, eu acho que o que eu quis fazer com Uma Mulher no Escuro foi, eu passei a ouvir que muita gente tinha medo de ler meus livros. Aí eu falei o seguinte, eu quero fazer então uma história que é policial, é suspense, tem a minha pegada, tem o meu tipo de narrativa, eu sempre faço história com muita virada, com um final surpreendente, sempre tratando de algum tema polêmico ou minimamente perverso, mas eu quis fazer isso numa estrutura, digamos, um pouco mais clássica. Sim, então, Agatha Christie. Então Uma Mulher no Escuro ele é mais Agatha Christie, mas é de propósito. Eu quis fazer uma coisa mais clássica e menos gráfica e menos assustadora, para que pessoas que não tinham lido meus livros ainda passassem a ler. Então, Uma Mulher no Escuro é um livro que é o primeiro livro de muita gente. Muita gente começa a ler meus livros. Foi o meu que eu li teu. Uma Mulher no Escuro. Por quê? Porque ele percebe, né? Que ele é levinho, não estou falando que ele é levinho, mas ele é mais leve do que os outros. Mas vai ser um livro bem pesado. Mas mesmo assim é um livro bem pesado, exato. Tem muita gente que nos acompanha que é escritor, né? Nós mesmos somos escritores. Eu estou no mercado há muitos anos também, mas vou publicar só agora para a editora, né? Que eu consegui. Então, parabéns, é um bom momento. Obrigado. Mas assim, o pessoal quer saber, e é uma pergunta que nós dois também desenvolvemos, que é: qual foi o maior desafio, assim, para ser inserido no mercado editorial? O maior desafio, assim... Cara, a verdade é que o mercado editorial, infelizmente, ele é muito fechado. Sim. Né? Então, assim, eu digo que não tem um caminho, ou seja, meu método de trabalhar, de ser na vida é o seguinte: eu sempre quero fazer muita coisa, então eu atiro para muitos lados e alguns tiros acertam. Aqui a gente não conversa sobre tudo que eu tentei e não funcionou, e não deu certo, e os nãos, ninguém me pergunta: Rafael, quantos nãos você levou das editoras? Sim. Levei vários, mandei os Suicidas para várias editoras hoje grandes, então mandei para Rocco, para Record, para a Companhia das Letras que me publica hoje, todo mundo me disse não, todo mundo me disse não. Então a verdade é que é um mercado muito, muito fechado. Então, não tem uma resposta, segue esse caminho que vai dar certo. Sim. Não tem. Cada um é de um jeito. Tem gente que começa a ser publicado porque ganhou prêmio literário. Eu fui finalista de um prêmio, foi assim que foi o meu. Tem gente que agora, por exemplo, a Companhia das Letras abriu, você viu? Abriu. E eu não consegui mandar, ele ficava dando erro, daí quando eu mandei, já conseguimos os 250. Que é muita gente, né? É muita gente. Então, assim, infelizmente ainda é muito difícil de chegar. O que eu acho é que as pessoas, hoje, felizmente, por causa das redes sociais, você tem a possibilidade de conquistar o seu próprio público sem precisar da estrutura de uma editora. Antigamente ou era isso ou não tinha. Você não tinha como se autopublicar, você não tinha como nada. E aí, hoje não, você consegue chegar, formar o seu público leitor, e aí tendo o seu público leitor é muito mais fácil você bater na porta da Companhia das Letras, ou da Rocco, ou da Intrínseca, e falar assim: aqui estou eu, aqui está meu livro, e eu já tenho tantos leitores, esses são os comentários, e então me parece que é um caminho que hoje se eu estivesse começando, eu faria esse. Eu tentaria conquistar o meu público na marra, mais independente, e aí sim atrair a atenção das editoras grandes. Mas então o maior desafio para ti foi ouvir todos esses nãos também. Acho que acredito a maioria dos escritores ouve muito não, né? Sempre. O maior desafio foi ter a chance de ser publicado por uma editora que realmente investe. Porque não existe o meu trabalho sem o trabalho do comercial da editora, sem o trabalho do marketing da editora, sem o trabalho, por exemplo, uma coisa que eu fiz muito no início, até hoje eu faço questão de fazer, que é encontro com livreiros, eu ir na livraria e explicar para o cara que vai vender meu livro, para a mulher que vai vender meu livro, qual é a história do livro, é sobre isso. Se alguém chega aqui pedindo esse tipo de livro, você pode recomendar isso aqui, porque vai ser bom, ela vai gostar.
Então, ou seja, é um trabalho de formiguinha, você tem que ir pouco a pouco conquistando o seu público e explicando o que você faz. Sim. Legal. Cara. Quem vê pode até pensar que escrever um livro, tem contato dentro da editora e vai publicar. Mas, cara, não, a gente pode, só por essa resenha aqui, que não é à toa que tu arrasta essa multidão que tu arrasta, né, cara? Porque é muito, muito trampo, né? Muito trampo e cara, não conhecia ninguém. Não. Pode procurar aí, não tem um tio meu que é editor, um primo meu que é jornalista influente, não tem. Ou seja, é um mundo que não tinha. Nem assim, meu pai tinha um amigo que ninguém, não conhecia ninguém. E é possível. Claro, perceba, eu sei que é possível, mas é difícil, depende também de sorte, depende de muita coisa. Mas depende também de dar a cara a tapa. Resiliência, né, cara? Nós vamos fazer isso. E vou te falar, tentou publicar um livro, não conseguiu, sabe o que você faz? Sofre um pouquinho, senta, escreve outro. E senta, escreve outro e vai tentando, não tem o que fazer. É probabilidade, cara, matemática. Bom, eu vou então abrir aqui para umas perguntas. A primeira vai ser do Lorenzo Malavolta, lá do nosso grupo do Telegram, né, do Catarse. E ele perguntou quais são os elementos do horror que você acha mais eficazes em seus livros? Acho que do terror, né? O horror tu não parte para esse sobrenatural, né? Então, quais são os elementos mais eficazes? Eu acho que é trabalhar a mente humana e a imprevisibilidade dela, ou seja, eu acho que os crimes e as situações absurdas que eventualmente acontecem, elas justamente acontecem porque elas vão numa sequência de eventos que quando você vê, você já fez, já aconteceu. É uma bola de neve. Sim. É uma bola de neve, eu gosto dessa sensação. Jantar secreto é isso. Jantar secreto é isso, mas o próprio Dias Perfeitos, eu acho que o Theo vai descobrindo os próprios limites e o quão insano. O próprio Suicidas também, esse grupo reunido num porão, até que lugar eles vão descobrir. Eles não, se você perguntasse para todos eles antes de eles entrarem no porão do que você é capaz de fazer, eles não diriam, porque não dariam como resposta o que eles fazem. Então eu gosto dessa sensação de você ir cavucando mesmo o personagem, entendendo até onde ele é capaz de chegar. E já que tu escreve thriller, tu se baseia em muita coisa real? Assim, Quase nada. Quase não, nada? Nada. Quase nada. Às vezes vejo uma matéria, o Jantar Secreto tem uma coisa da mãe do personagem, que era de uma igreja, e isso é baseado numa matéria de jornal. Mas, assim, coisas bem pontuais. A origem de um livro ser uma matéria ou uma coisa real é muito raro. E agora, por fim, a gente vai ter a pergunta do Renan Fabrício, que ele quer saber o que tu acha das capas dos livros atuais de terror e o escritor que te inspira até hoje também. O que eu acho das capas? Eu sou uma pessoa muito chata com capa. Eu acho que capa serve para chamar a atenção e para comunicar contando a história que tem lá dentro, né? Assim, então, eu confesso que eu às vezes acho as capas de livros de terror, especialmente em autopublicação, às vezes muito dark. Às vezes é preto com sangue, com a caveira, que eu acho que é um pouco demais, porque aí sim atinge, claro, um público muito específico que gosta, mas afasta todo o resto. Sim. Né? Então, nesse sentido, eu gosto, as capas dos meus livros são capas que a gente trabalhou bastante. A do Dias Perfeitos, por exemplo, eu acho que é uma bem legal para ilustrar isso. Que é isso, é um livro de suspense, você vê que não tem nada de pertinho, todo mundo... É engraçado também isso, todo mundo, quando eu falei, quero lançar um livro chamado Dias Perfeitos, uma galera, inclusive da editora, falou, nossa, mas esse título é muito ruim, porque o título Dias Perfeitos vende a ideia de um... Eu falei, gente, vai só ter uma capa que você entende que de perfeito não tem nada, chama Dias Perfeitos, e na capa você entende que não é perfeito. E aí, enfim, fizeram essa capa maravilhosa, o pessoal da Retina, e é isso, é um livro que, por ter essa capa, que tem o meu nome em rosa e tal, é uma capa estranha, essa aqui também é linda, é uma capa estranha, mas que não espanta a pessoa. A pessoa não olha e fala, ai, Deus me livre, né, isso aqui. Sim. Então eu acho que é esse meio do caminho, eu acho que o meio do caminho é sempre bom, nesse caso da capa. Tem todo um trabalho de design hoje em dia para isso. Tá, estuda mesmo. Exato, mas às vezes eu vejo umas capas muito, muito sombrias. Eu sinto falta disso, por exemplo, desse tipo de capa, sabe? O quê? Muito sombria? Essa dos anos 80. Ah, mas aí que tá mal, porque você gosta, mas você tem que pensar que isso é só pra você. Isso. Se você quer atingir um público maior,
é mais difícil uma capa dessa. Por isso que eu até fiz um vídeo sobre isso, falando sobre as capas antigas de terror. E eu falo, cara, eu não sou especialista nisso, eu não sou designer. Claro. Então, Você pode dizer o que você gosta, a sua opinião. Exato. Não, perceba, eu também adoro. Claro. Tô falando assim, o que eu gosto, eu adoro capas super sombrias. A questão é que eu sei que na medida em que você faz uma capa assim, você restringe Um público. Você restringe seu público. Faz todo né? sentido isso, né? Total. Então acho que o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu adorei, cara. Muito top. Adorei, que bom que rolou esse papo. E espero que tenham próximas oportunidades aí em breve. Sem dúvida, vamos nos encontrar. Então, valeu. Mais uma batida com barulho, não, vamos tentar de novo. Aí sim. Então é isso, galera. Um forte abraço e até mais.